maus pensamentos. Adultério, roubo, todas essas coisas que não prestam, procedem do coração. E o que contamina o homem, Jesus disse, é o que sai do seu coração. Certo? Então, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5b, diz assim, que para nós mantermos a nossa mente sábia, nós devemos levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Aleluia! Essa é a forma que nós temos para estarmos agradando, glorificando a Jesus Cristo. Em Filipenses 4:8 diz assim, que nós devemos pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que tem boa fama, tudo que é puro, tudo que... aquela relação todinha que não é o que nós devemos pensar. Não devemos pensar bobagem, não devemos estar pensando em coisas inconvenientes, coisas que não trazem nenhuma edificação. Então, para nós termos essa mente sábia, nós devemos aplicar o que Paulo fala em Filipenses 4:8. E como é que a gente consegue? Como é que nasce essa mente sábia? É da meditação diária da palavra. É com a meditação todos os dias da palavra de Deus que eu vou ter esta mente sábia. Que vocês em Hebreus 4:12 diz que a palavra ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, quanto mais nós nos expusermos à palavra de Deus, mais nós vamos nos aproximar do que Deus quer para nós. Aleluia! Ouvidos que discernem. Esse é muito importante nos dias que nós estamos vivendo. Tem surgido muitas teologias que vêm lá daquele lugar que vocês sabem, né? Muitos ensinamentos errados. Muitos ensinamentos que eu tenho testemunho na minha família de uma pessoa que aconteceu uma coisa muito ruim na família e essa pessoa era da igreja e, bom, a filhinha dessa pessoa furou o olho. Então, com essa teologia da prosperidade, tu vais obter, porque Deus determinou que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele vai ter que cumprir, porque Ele está atrelado à palavra dEle. Então, Ele vai fazer isso. Independente da vontade, Ele vai fazer. Só que Jesus não fez. Jesus cura. Tá? Mas segundo a vontade dEle. É a soberania de Deus que prevalece. E não a minha vontade, nem a vontade. Então, essa teologia, ela fala isso. E hoje em dia, a família toda está longe dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque ficaram desanimados, né? Porque eu tinha que ter muita fé, segundo os ensinamentos, ou se não conseguiu, estava em pecado, que é o que eles ensinam, né? Ao invés de dizer que Deus, se for realmente a vontade de Deus, Ele vai fazer isso. Porque Deus quer, mas Ele não vai se submeter a um homem. Ninguém pode colocar Deus contra a parede. É verdade. E essa teologia é assim, então, ouvidos que discernem. Olha o que diz a palavra de Deus em João 10:27. Diz assim, as suas ovelhas, Jesus falando, ouvem a sua voz. E de modo algum eles vão seguir a voz do estranho. Antes fugirão dela. Por quê? Porque eles conhecem a palavra de Deus. Eles estão ligados aqui. Eles não estão indo atrás de homem, de voz de homem, de ensinamentos de homem. Eles estão ligados na palavra de Deus. Então nós temos que ter um ouvido que discerne. Espera lá, Jesus realmente disse isso? Na palavra de Deus tem isso? Porque as pessoas estão sendo levadas por ventos de doutrinas. É verdade, e doutrinas de demônios. Estão, por quê? Porque ao invés de estarem na palavra, que é nosso guia, a nossa bússola é a palavra de Deus. Não é nenhum outro livro. Os livros servem para ajudar, mas a palavra de Deus é que se ela diz é isso, é isso. Se ela diz não é isso, não é isso. Então, irmãos, esse ouvido que discerne
para esses últimos dias. Porque o Espírito, lá na carta de Timóteo 1, capítulo 4, versículo 1, diz que o Espírito expressamente às igrejas, que muitos apostatarão da fé, por dar ouvidos a doutrinas de demônios, a ensinos de demônios. Deixa eu ver para vocês aqui. Glória a Deus. Muitos apostatarão da fé por dar ouvidos a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, para esses tempos, nós temos que estar ligados diretamente à palavra de Deus. Glória a Deus. E em Provérbios 8:15 diz assim, que o ouvido do sábio busca o conhecimento. Então nós temos, para nós sabermos distinguir a voz de Deus e a voz do estranho. E mais uma coisa, o nosso ouvido também, nós temos que ouvir coisa boa, né? Louvores. As moças têm que ter muito cuidado com os ouvidos, porque nós sabemos que a sedução vem pelo ouvir. Então, nesses tempos, a moça tem que ter muito cuidado com o que ouve. Está sempre muito ligada à palavra de Deus, porque para evitar males maiores, né? E os moços com o olhar, né? Com os olhos. Olhos. Nós temos que ter nossos olhos compassivos. Por que compassivos? Porque o nosso exemplo é Jesus Cristo. Jesus, ele olhava para a multidão com um olhar de compaixão, não era de apontar dedo, tu não presta, tu não serve para nada, olha, ele fez isso. Não. Ele tinha compaixão das almas, das pessoas. E no Salmo 101:3 diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos, coisas impuras. Em Mateus 9:36, Jesus, vendo as multidões, teve compaixão delas, porque andavam como ovelhas sem pastor. Entendeu? Então, quando ele olhava as pessoas, ele não olhava para julgar, para condenar. Ele veio para salvar. E nós devemos ter esse olhar de compaixão, de olhar o próximo como o nosso próximo. Porque nós, um dia, também alguém olhou com um olhar de compaixão para nós. Então, é esse olhar que Jesus quer de nós e que glorifica a Deus. As mãos. Mãos que abençoam. Nosso exemplo, de novo, é Jesus Cristo. Jesus, quando tocou nas criancinhas, ele abençoou. Ele deu vida quando ele tocou no filho da viúva de Naim. Ele purificou o leproso, tocando no leproso. Ele curou a sogra de Pedro quando a tocou. Ele deu vista aos cegos, fala e audição aos surdos. Tudo isso Jesus fez com as mãos. E nós temos como modelo Jesus Cristo. E também devemos abençoar a obra de Deus com as nossas mãos. Então, tudo isso glorifica a Deus. Tudo isso nós estamos edificando o reino de Deus aqui na terra. E por último, nossos pés. Os nossos pés têm que estar firmes na rocha. Então, em Mateus 16, capítulo 16, versículo 18b, diz assim, Jesus disse para Pedro, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, muitos, né, dizem que essa pedra é Pedro, mas não é. Pedro, quando Jesus se referiu a Pedro, ele disse Petros, uma pedrinha, um pedaço de rocha, um pedacinho. Quando ele falou da rocha que é ele, Petra, é uma rocha maciça. Então nós temos que estar firmados em Jesus Cristo. E glorificamos a Deus quando esses nossos pés
pés, que são órgãos de locomoção. Nós vamos aí nas missões, que Isaías 59, versículo 7 diz assim: quão formosos são os pés do que anuncia a paz, né? Que leva o Evangelho. Então nós glorificamos a Deus quando nós levamos o Evangelho ao mundo perdido. Entendeu? Nós estamos firmes nele e por firme nele nós vamos resgatar muitos que estão no mundo em trevas. Então esses 7 aspectos da nossa vida, de todo o nosso ser, é que glorifica a Deus. Então, irmão, quase concluindo. A causa da ingratidão. A causa da ingratidão, a falta de reflexão é uma. A gente não reflete no que nós estamos fazendo. Outro, o orgulho de achar como os judeus 9, né? Porque eram judeus, eles não precisavam desconhecer a Deus, não precisavam agradecer. E o samaritano foi e agradeceu. Então, o orgulho nos faz ver quantas bênçãos que Deus tem nos dado, principalmente a da salvação, e que por nós acharmos que nós já pertencemos, a gente não tem que agradecer nada, nós temos sim. Toda manhã nós acordamos porque Deus é que nos tem dado o fôlego de vida. Nós andamos no mundo porque Deus tem nos dado livramento todos os dias. E às vezes a gente nem percebe, mas Ele tem feito. E nós comemos também, não é porque eu trabalho, porque eu tenho dinheiro, não. É porque Ele é o Deus provedor. É Ele que tem nos sustentado. É Ele, olha, e tem mais uma ingratidão aqui, que a pessoa não vai agradecer porque acha que Deus está distante. Está longe, não está vendo nada, Ele está vendo sim. Entendeu? E mais uma, a gente tem em baixa estima, por exemplo, os dons, nós temos os dons de Deus como imperfeitos. Por exemplo, eu tenho saúde, mas digamos, uma pessoa que está doente, ela está lá pedindo, para ela a saúde é tão importante, mas a gente tem saúde e não está nem aí. Isso também leva à gratidão. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma reflexão. Eu gostaria que a igreja toda ficasse em pé. Vamos baixar nossas cabeças e vamos fazer 1 minuto de reflexão, pensando em tudo que Deus, principalmente na salvação, por nós estarmos hoje aqui quando tem muitos que estão no